Pessoal, vamos começar a nossa quinta aula do curso de eletrônica aqui do site Clique Estudos. Vamos falar hoje mais um pouco sobre o transistor. Pessoal, um outro circuito interessante para demonstrar o transistor é esse circuito aqui que controla a velocidade de um motor. Então nós temos aqui um motor M1. Nós temos aqui o transistor 1T1, que é um transistor BC337. A gente vai conhecer melhor os tipos de transistor depois. Temos o resistor R3 de 100 ohms. Aqui, para polarizar a base do transistor, nós temos um resistor R1 de 10K ohms, um potenciômetro P1 de 1K ohms e um resistor R2 de 2K2 ohms, ou 2200 ohms. Tá certo? Então, aqui é o coletor do transistor, aqui é o emissor do transistor, aqui é a base do transistor. Muito bem. Calculando a corrente nesse circuito aqui de 3 resistores junto com o potenciômetro, a gente chega à conclusão de que nós vamos ter 2 volts aqui e 2,9 aqui em cima. Esse cursor ele pode ir até em cima ou até aqui embaixo. Então ele pode assumir a tensão de 2 volts. Se tiver 2 volts aqui, menos 0,7, vai ter 1,3 aqui no emissor. E ele pode assumir a tensão de 2,9 volts lá em cima. 2,9 menos 0,7 é 2,2. Então, aqui no emissor vai variar a tensão de 2,2 a 1,3. Aqui no coletor vai variar a tensão de 9,8 volts até 10,7 volts. Então, como aqui em cima a gente tem 12 volts, a queda de tensão sobre o motor vai ser de 1,3 a 2,2. Então, o motor, quando alimentado com 1,3 volts, ele vai girar devagarzinho. Quando alimentado com 2,2 volts, ele vai girar mais rápido. Para fazer com que ele seja alimentado de 1,3 a 2,2, a gente consegue isso alterando este cursor deste potenciômetro. Então, este circuito aqui é um circuito que ajusta a velocidade do motor ao a gente atuar no eixo deste potenciômetro aqui. Esse circuito aqui eu fiz para poder exemplificar melhor o uso do transistor. Nós temos aqui uma corrente alta, um resistor de 100 ohms é uma resistência baixa, então a corrente aqui é um pouco alta. É uma corrente, mas não é tão alta também, mas é uma corrente de aproximadamente, aqui ó, 0,03 amperes. Já aqui a corrente é bem menor. A corrente aqui deve estar... aqui nós temos 30 miliamperes, isso aqui equivale a 30 miliamperes. Aqui é algo em torno de 0,3 miliamperes. Acho que é 100 vezes menor. Tá certo? Então agora eu vou mostrar o circuito real montado na protoboard desse controle de velocidade do motor. Pessoal, esse aqui é o controle de velocidade do motor. Esse daqui é um motorzinho. Esse daqui. Aqui é o potenciômetro. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Olha só. O potenciômetro, ok? Esse aqui é o eixo do potenciômetro. A gente gira para um lado e gira para o outro. Conforme a gente gira o eixo do potenciômetro, a gente está movimentando aquele cursor lá. Aqui não vai dar para ver direito, porque a filmadora não filma, não consegue ter um foco muito bom. Mas eu vou mostrar. Esse aqui é um transistor que está desenhado no circuito. Esse é o resistor de 100 ohms, esse é o de 2K2, esse aqui é o de 10K. Esse transistor é o BC337. Nós estamos alimentando aqui o negativo, 12 volts, aqui o positivo, 12 volts, tá certo? Essa barra de cima aqui, como eu já disse na aula passada, tá tudo interligado, 12 volts, aqui embaixo o negativo, 0 volts, né? Tudo bem, pessoal. Vamos ligar o circuito. Vejam vocês, olha o motorzinho girando aí, ó, tá pegando meu dedo. Eu coloquei esse pedacinho de fita crepe no eixo do motor para a gente conseguir visualizar melhor ele girando. Eu vou atuar aqui no potenciômetro. Ó, ele está diminuindo a velocidade. Ó, tá bem mais lento agora. Diminuiu um pouco mais, ó, quase parando. Parou.
Vamos aumentar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Tá bem devagarzinho. Eu vou aumentar agora. Agora tá no máximo. Tá certo? O motor, ele é feito por bobinas. Ali dentro tem umas bobinas. A gente vai... que são indutores. Mais pra frente no curso a gente vai conhecer melhor os indutores. Vocês vão ver que no início o indutor oferece uma resistência muito baixa, então a corrente tem que ser muito alta. Então, aqui ó, se eu diminuo a velocidade, ele para. Se eu aumento, ele não roda mais. Eu preciso dar um impulso. É porque ele entra quase em curto quando está parado. Então, dando impulso, aí ele volta a ter uma resistência um pouco alta, que é a indutância. E aí ele roda. Aí dá pra gente controlar. Na sequência agora eu vou mostrar algumas fotos desse circuito com a protoboard, que a câmera fotográfica ela tem a função macro, então a gente consegue visualizar melhor os componentes de perto do que na filmadora. Pessoal, eu quero explicar o transistor da mesma forma que eu expliquei o diodo, como que funciona por dentro do transistor. Então, aqui é o seguinte, ó, a gente tem, eu desenhei esse circuito aqui, a gente tem aqui uma fonte de alimentação de 12 volts, então aqui em cima a gente vai ter 12 volts, aqui embaixo 0 volts. Eu coloquei aqui o desenho do transistor, ele tem uma camada N, uma camada P e uma camada N. NPN. Esse terminal do transistor que fica no meio é chamado de base. Esse terminal de cima é chamado de coletor, esse terminal de baixo é chamado de emissor. A gente colocou um divisor resistivo aqui com dois resistores de mesmo valor, um X e um X. Então esse divisor resistivo vai fazer com que a tensão aqui no meio seja de 6 volts. Então, o que vai acontecer? Observem que o transistor ele é como se fosse dois diodos, um diodo PN aqui e um diodo NP aqui. Quer dizer, esse diodo aqui de baixo, formado pela base e pelo emissor, está diretamente polarizado, porque o material tipo N está ligado no 0 volts e o material tipo P está ligado em 6 volts. Então, a tensão maior está no tipo P. Já esse diodo formado pelas duas partes de cima está inversamente polarizado, porque o material N está ligado na tensão mais positiva, que é 12 volts. 6 volts é mais negativo que 12. Então, a princípio, vai circular uma corrente apenas entre base e emissor, porque está diretamente polarizado. Veja vocês que nós temos aqui no emissor a tensão está mais negativa e aqui na base a tensão está mais positiva. Então, menos com menos, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, menos e menos se repelem. Então, repeliu os sinais menos que foram para longe. E o sinal de mais aqui repeliu o sinal as lacunas que vieram para cá. Então os elétrons eles vão ficar próximo aqui das lacunas, então vai trocar. Então, o que vai acontecer? As lacunas vão vir para cá. 1, 2, 3, 4, 5 lacunas. E os elétrons virão para cá. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O que vai acontecer? Olha só que coisa interessante que acontece no transistor. Aqui acontece a mágica do transistor. Nós temos aqui um potencial de 6 volts. E nós temos aqui um potencial de 12 volts.
o potencial de 12 volts ele vai atrair mais os elétrons do que o potencial de 6 volts. Então, um elétron apenas vai vir para cá. Esses outros 4 elétrons vão vir para cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vão vir para cá. Porque a partir do momento que houve uma condução entre a base e o emissor, os elétrons vieram para cá. Entre esse ponto e esse ponto só tem um semicondutor tipo N. Então ele deixa de ser um diodo inversamente polarizado e passa a ser um resistor apenas. Como se fosse um resistor. E aí a corrente circula. Porque, então o que aconteceu? A corrente aconteceu da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 5 elétrons entraram aqui. Um elétron saiu aqui. Um elétron. 4 elétrons saíram aqui. Esses 4 elétrons vão se juntar com esse 1 elétron. E nós vamos ter 5 elétrons aqui. E daqui saiu 5 elétrons. Então é assim que funciona o transistor. Ele tem uma corrente baixa de base emissor e a corrente alta de coletor emissor. A corrente de coletor emissor é bem mais alta. O que determina a proporção entre a corrente de coletor emissor e a corrente de base emissor é o ganho do transistor. E o ganho do transistor vocês vão encontrar em livros ou na internet. Não só o ganho, como todas as outras características do transistor. E o que mais que eu tenho para dizer? O transistor sempre vai ser assim. Ele tem uma corrente baixa de base emissor e uma corrente alta de coletor emissor. Só que a corrente alta de coletor emissor depende da corrente baixa de coletor de base emissor. A corrente de base é que controla a corrente de coletor. E a corrente de emissor é sempre a mesma. Então é assim que funciona. Aqui, por exemplo, um elétron veio para cá, 4 elétrons veio para cá. Só que a partir daí parou. O transistor para. Mas ele não vai parar porque vai continuar polarizado diretamente de base emissor. E vai haver mais uma nova troca de elétrons. E aí vai vir mais só um elétron para cá e vai ir mais 4 para cima. E assim vai continuar. Esse transistor aqui é um transistor NPN. E o símbolo dele é esse que está desenhado aqui. Ó. A gente tem também o transistor PNP. Que o símbolo seria esse daqui. Ó. Seria aqui PNP. Aí o símbolo seria. Mas o princípio de funcionamento é a mesma coisa. Só que o emissor tem que ir ligado no potencial positivo maior e o coletor no potencial positivo menor. Pessoal, a gente pode ter dois tipos de transistor basicamente. São esses aqui, ó. O NPN e o PNP. Até agora a gente só viu o NPN. Então o transistor NPN tem a base, o coletor, o emissor. A seta do transistor NPN aponta para fora. Os elétrons saem do polo negativo da bateria, percorrem o circuito, entram pelo emissor, saem um pouquinho pela base, a maioria sai pelo coletor. Certo? Já o transistor PNP, ele é feito com duas partes do semicondutor tipo P e uma parte do semicondutor tipo N. O semicondutor tipo N fica na base nesse caso. Então, no caso do transistor PNP, a seta é entrando para dentro. Os elétrons, nesse caso, eles também entram pelo coletor. Nesse caso ele entra pelo emissor, aqui ele entra pelo coletor. E entram pela base. Nesse caso ele sai pela base, nesse caso não, ele entra pela base e sai pelo emissor. Aqui eu vou mostrar alguns tipos de transistor, mas a câmera não vai pegar bem porque essa câmera não focaliza muito bem. Mas esse aqui é um tipo de transistor modelo antigo, tá certo? Ele é um transistor 2N6284. Esse daqui é um transistor mais moderno, transistor, deixa eu ver aqui, vamos ver o código dele. Tá difícil de pegar o ângulo da luz. Pegou, mas não dá para visualizar na câmera. Mas ele é um BU2520.
é um transistor de saída horizontal de televisão antiga de tubo. Esse aqui é um transistor pequenininho, ó, ele tem os 3 terminais aqui, ó, dá pra ver. Esse aqui é um transistor BC337, é um transistor muito comum, um transistor usado em uso geral para várias coisas. Esse daqui é um transistor BC847, é um transistor SMD, é soldado em cima da placa. Os terminais dele não entram no furinho da placa, entra é soldado diretamente em cima da placa. Olha, veja que não dá para ver, a câmera não consegue focalizar, é muito pequenininho. Ele tem 3 terminais, ó, um terminal aqui em cima, 2 terminais aqui embaixo. Agora eu vou mostrar a foto desses 3 transistores, porque na foto consegue focalizar melhor, consegue utilizar a função macro e focalizar melhor o tipo de transistor. Então, pessoal, esses transistores que vocês acabaram de ver aí na foto, vocês viram que eles são diferentes, o que a gente chama de encapsulamento. O encapsulamento deles é diferente, um parece um chapéuzinho, o outro é menorzinho, o outro é bem menor ainda, que é o SMD, que é o transistor SMD, ele é soldado na superfície da placa. Então, o que acontece é o seguinte, eu quero dizer para você que existe uma quantidade de transistores imensa, cada um com características diferentes um do outro. Então, entre a base e o emissor do transistor, e entre o coletor e o emissor, existem diferentes tipos de transistor que suportam diferentes tensões entre base e emissor, coletor e emissor. Existem transistores que suportam trabalhar numa temperatura maior, outros são feitos para trabalhar numa frequência maior. Uns são próprios para sinais de áudio, outros são próprios para sinais de vídeo. E então existem transistores com diferentes encapsulamentos, com furinho para você poder parafusar. E existe uma quantidade enorme de transistores. Eles possuem um código. Assim como o resistor tem aquele código de cores, os transistores têm código, só que os códigos dos transistores é diferente. Então tem uns transistores que tem o código japonês, tem outro que tem o código europeu e código americano, tem alguns fabricantes que têm um código próprio. Então, se um dia vocês tiverem oportunidade, vocês podem procurar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro que tem todas as características dos transistores, desde os mais antigos aos mais modernos. Então ele diz, por exemplo, se vocês pegam um transistor, vou pegar rapidamente um aqui, o transistor AC341, você vai descobrir que o encapsulamento dele é o TO1, a posição dos terminais base coletor emissor obedece o L022, o padrão L022. Ele é 32 volts de coletor base, 24 de coletor emissor, 6 volts de emissor base. Aqui diz também qual é a corrente de coletor, qual é a potência máxima dissipada em calor, qual o ganho, que foi o que eu falei naquele desenho anterior, que é o ganho, a proporção da corrente entre base emissor e base coletor, e coletor emissor, aliás. Esse outro transistor aqui também tem um monte de característica, tanto de circuito integrado quanto de transistor, tá certo? Então esses são os principais livros. Esse aqui é conhecido como corujinha, porque tem essas duas corujinhas aqui como logotipo. Só que hoje em dia está em desuso esses livros aqui. Hoje em dia o pessoal usa mais pela internet, no site www.aldatasheet.com. Esse site, aldatasheet.com,
tem todas as informações muito difícil você não encontrar a informação de um transistor ou de um circuito integrado lá nesse site. Pessoal, o site All Datasheet se escreve assim, ó, All com 2 L's, datasheet com 2 E's.com. Pessoal, essa foi a nossa... qual aula? Quinta já. Foi a nossa quinta aula do curso de eletrônica aqui do site Clique Estudos. A gente aprendeu mais sobre os transistores, a gente viu aquele circuitozinho do transistor controlando a velocidade do motor. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.